Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui ao vivo nessa live do dia 12 de janeiro de 2022, 19 horas, no programa aqui Acendendo Você, mais um programa que nós trazemos um tema aqui para vocês, para reflexão, para a construção de um eu, que é o eu superior, o eu da consciência. Antes de iniciar, eu peço que o pessoal que vier chegando, ou que está chegando no nosso trabalho, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas publicações, dê lá o seu gostei, que isso contribui para a divulgação do nosso trabalho. Isso não tem nenhuma finalidade de nos premiar, apenas de divulgar o trabalho para um número maior de pessoas possam acessar, assistir, conhecer o que nós falamos aqui. Então, nesse programa de hoje, 12 de janeiro, nós vamos falar sobre um tema que eu escolhi aqui para vocês, que são os duelos mentais e o poder do convencimento. Esse ano de 2022, nós iniciamos o ano já comentando com vocês sobre o desenrolar desse nosso ano de 2022. O que será esse ano de 2022? Já falamos um pouco com vocês nas nossas duas primeiras lives desse ano, que, inclusive, 2022 é o ano do desperto, não só apenas o despertar, continua sendo as oportunidades do despertar, mas também do desperto. E eu separei justamente essa provocação positiva a vocês para refletir sobre essa minha afirmação, porque, de fato, nós que estamos convivendo com o processo de despertar, para que eu não afirme aqui que eu sou desperto, porque eu não me autoqualifico nesse sentido, mas eu trabalho caminhando, né, por essas vias, né, do despertar. Esse ano será um ano que nos vai cobrar, no melhor dos sentidos, muito do que nós aprendemos, muito do que nós realizamos. É um ano que se estabelece onde que tudo que você fez para o seu autodesenvolvimento, seu crescimento, a renúncia dos nossos vícios e desvalores que a gente carregou ao longo dessa vida, né, e que de repente nós começamos a trabalhar no sentido, né, de nos auto-iluminar, será aplicado com mais intensidade esse ano. Nós vamos poder, de fato, vivenciar toda essa nossa autotransformação. Nós vamos sentir, de fato, essa nossa transformação para esse ano de 2022. E esse tema de hoje, que acompanha o desenrolar dessa nossa atuação no despertar, no processo de despertar, aqueles que sim, de fato, estão despertos, ou aqueles que estão no processo, né, podem se envolver, de fato, em duelos mentais e se submeter a um certo poder de convencimento, seja ele contra si ou de si para um terceiro ou para um outro grupo. E por que isso é importante a gente falar? Né? Esse tema de hoje está em consonância com o que vemos acontecer agora na sociedade, né? E com todo e qualquer ser humano que, ao se posicionar, é conduzido a participar de grupos de opinião. Conduzido, não de fato convidado, ou de fato, né, colocado nesses grupos de opinião. Ele simplesmente é conduzido. Porque nós temos a polarização dos pensamentos, e dentro dessa polarização nascem os tais duelos mentais. O que é um duelo mental? É fortificar-se a si de forma negativa para combater uma ideia de oposição ou oposta à sua. E nisso também nós falamos na live de sexta-feira passada sobre o bloqueio vibracional que existe em relação à compreensão
de uma parcela importante da humanidade frente à verdade, frente aos acontecimentos, frente às transformações, frente à transição planetária, frente à verdade do que de fato ocorre no mundo hoje. Então, existe uma oportunidade imensa que está se mostrando das pessoas poderem exercer a humildade de reconhecer que, de fato, foram e estão sendo enganadas. Só que isso não se estabelece pela verdade. Existe uma força muito grande dentro dessa barreira de anti-energia que nós falamos, né, essa barreira de escuridão, que impede essas pessoas, né, de assimilarem a verdade e o que de fato está ocorrendo. O aceitar o pronto tem o seu facilitador, tem o seu estado de conforto pessoal de um grande grupo que prefere estar assim, né? Uma autoalienação praticada assim indiscriminadamente, né? Que faz então a pessoa participar de um grupo de opinião e não de se esclarecer, não de pesquisar, não de pôr em dúvida ou questionar no bom sentido, no sentido do conhecer, não simplesmente do negar. E isso é importante. E o duelo mental é um veneno que pode acarretar, né, um desalinho na finalidade do despertar, da abertura da consciência, do nosso crescimento. Então, mais do que nunca, em continuidade ao que nós vamos falar ainda bastante esse ano, que é importante estar esclarecendo sobre esses aspectos, porque em questão de horas, ou talvez dias, nós estaremos vendo a necessidade, né, do que nós sabemos, do que está dentro da verdade, sendo revelada a todos, sendo propiciada que todos assimilem. E o duelo mental é estabelecer força a essa barreira escura, que tanto nós já falamos com vocês aqui. Né? Essa barreira de escuridão que ainda impede que as pessoas se libertem dessa anti-energia, dessa amarra existencial em querer precisar ou se manter numa crença, na necessidade de acreditar, não de aprender, não de assimilar, mas sim de acreditar. Então, precisa um grupo enorme de pessoas que se repita, se repita, se repita, para que se estabeleça, então, o que se acredita e o que não se acredita. De fato, né, o que vemos nitidamente acontecer é a construção de mentiras que induzem o coletivo a comportamentos e aceitações que hoje são fatais à própria manutenção da vida. Então, conseguiram construir esse convencimento coletivo. E, por conta disso, agora, mais a mais estão estabelecendo informações importantes para mostrar que esse convencimento é o falso. Mas ainda depende de uma carga enorme de convencimento contrário, porque é esse grupo que se convenceu do não, se convenceu do veneno, se convenceu do risco, né, está agora disposto a se convencer da outra forma. Isso é um dado interessante, perceptível. Estão mais a mais querendo se convencer, mas isso ainda não é o resultado final, porque o convencido não é o livre da ignorância. É apenas aquele que escolhe acreditar. Ainda precisamos, além dessa mudança conceitual sobre o que é verdade, o que de fato, né, nos fará viver, nos fará, né, não adoecer e tudo mais, é um processo que não se encerra apenas trocando o polo, né, entre o que se crê hoje, se aceita hoje, né, e o que a verdade revela. Há necessidade também dessa quebra do duelo mental, né, e do vício do convencimento. No vício do convencimento impede a extinção da ignorância, porque pelo convencimento a ignorância ainda se mantém, né, com uma certa firmeza, porque se eu não acredito de um lado, eu acredito do outro. E o que você sabe?
O que você sabe de fato? Isso combina com aquela história de que, se você não ler um livro, alguém vai ler e vai dizer o que você vai ter que fazer. No mesmo livro que você poderia ler. Então, leia o livro. Isso é uma colocação simbólica, que não chega nem a ser uma metáfora, mas é uma colocação simbólica, no sentido de que o esclarecimento é necessário e não a crença. E nesse mesmo ritmo é criado um panorama para mostrar que o normal de hoje é o desconstruir do amanhã. E esse amanhã não é exatamente o futuro, mas algumas horas para frente ou alguns dias. Isso significa que nessa desconstrução, o futuro não está nem um pouco longe. O futuro está acontecendo a questão de horas. O futuro de algumas pessoas está sendo transformado em questão de dias, por atos, fatos e circunstâncias e aceitações, muitas vezes equivocadas. Onde que o depois não sobra nada, ao menos nesse plano. Então, é muito importante quebrar esse bendito, digo bendito no sentido de não amaldiçoar, mas de bem não tem nada praticamente, duelo existencial que está existindo, né? Esse contrariar de escolher. Eu escolho acreditar, eu escolho não acreditar, serve aqui, não serve ali, eu vou usar, vamos ver o que vai dar. A ausência da coragem, né? A coragem necessária, que a gente fala de vez em quando para vocês, de assumir as responsabilidades por si, porque o que as pessoas, na sua maioria, foram convencidas, desmoronou. Não há lógica, argumento, razão que sustente o que produziram contra as pessoas. Então, isso desmoronou. Não tem mais aonde se sustente. Prova disso que se vê todas as manifestações de algumas autoridades, não de todas, mas de algumas autoridades, em mobilizações sem sentido. Por exemplo, há uma aqui no estado de São Paulo, que dá conta de que os eventos públicos poderão abrigar só 70% de público. E agora vem a pergunta: qual a diferença de ter 100% ou 70% no sentido do resultado? Nenhuma. Porque as pessoas, quando se reúnem socialmente para confraternizar, elas não ficam cada uma num canto de uma sala, ou cada um num canto de uma mesa. Isso não faz sentido nenhum. Então, na medida que você reúne pessoas, 70%, 60%, 50%, 40%, 10%, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, mas é isso que está sobrando. Isso é só um pequeno exemplo do que não faz mais sentido. Não existe mais o que fazer, porque a essência não foi verdadeira, não é verdadeira. E aí se cria um monte de fatos em volta que aparentam ser verdade, para que a essência seja desprezada. Então, dentro desse aspecto, precisa se prestar atenção. Alguns querem entender que, pelas vias de uma ciência inexistente, vão conseguir a resposta. E espero que, se tudo der errado, terão a quem culpar. Mas, infelizmente, para alguns, tudo está dando errado, sem responsabilidade ou culpados. Então, isso é outro ponto importante. Diminuir ou eliminar a ingenuidade. As pessoas precisam saber que, nesse momento, todo prejuízo é de cada um de nós. Eu evito, porque não é o objetivo da nossa live trazer aqui desalento, pessimismo, ou notícias que retirem a esperança das pessoas. Mas, neste momento, se você não tomar a responsabilidade sobre você, ninguém fará isso.
Então, o que é importante saber é que as decisões tomadas pelo coletivo de manada, ninguém vai pagar por isso, pode ter certeza. Então, saibam quantos quiserem saber que tudo que for feito contra você, no sentido de assimilar o que está acontecendo aí fora, ninguém responde por isso. Apenas você paga ou com a sua vida, ou com a sua qualidade de vida, ou de algum ente querido seu. Inclusive, pode correr o risco de participar desse dano. Que muitos de boa fé, ou por alienação de manada também, arrastam seus queridos para o mesmo caminho. Então, isso também há de se cuidar com bastante atenção. A praga do convencimento mantém todos iludidos e na ilusão. Então, o convencimento, ele tem um papel muito importante de te manter iludido. Por isso que é importante não só virar a chave entre o falso e o verdadeiro, mas encontrando o verdadeiro, que ele faça parte de você diante do conhecimento e não do convencimento. Porque, é claro, se algo acontecer que simplesmente inverta o sentido do que as grandes mídias estão falando, vamos supor que inverta, que digam a verdade sobre tudo que está acontecendo, os danos, a origem disso, se de fato, cientificamente falando, faz algum sentido, e não faz, mas vamos supor que modifique. Obviamente que a chave do convencimento vai fazer quando a massa seguir o que a mídia vai falar. Pode produzir situações positivas, sim, não deixar de cometer desatinos contra si mesmo, contra a saúde, contra as pessoas, contra o ser humano, mas se for mantido, e ainda é de certa forma, por via do convencimento, nós temos o campo da polarização da ignorância, que ninguém ignora de um lado, pode ignorar do outro. Por isso que a praga do convencimento é chamada de praga, né? Entre o que você tem de verdade, o que você tem de conhecimento e do que sobra dentro do aspecto do conforto, do autoconforto negativo e da própria autoalienação. E do orgulho, né? Tem pessoas que com pouquíssimo morrem de orgulho de admitir que estão sendo enganadas. Existem grupos, gostem disso ou não, e possam até dizer que eu estou exagerando e não estou, que preferem pular no abismo a admitir que ele existe e que não avisaram e que ele chegou na ponta do abismo pela sua própria ignorância, mas que por uma razão imediata ele pode mudar, só que o orgulho não deixa. É mais ou menos aquela situação que acontece muitas vezes, em que a pessoa acaba se acidentando gravemente numa rodovia porque alguém entrou na contramão para fazer uma ultrapassagem e ele não dá espaço, porque ele sabe, ele acha que ele está na sua razão. E aí prefere causar um acidente ou participar de um acidente do que desviar para um caminho que lhe dê mais segurança, segurança de fato. Então, um exemplozinho que mostra um pouco do que nós vivemos hoje. Muita gente andando na sua mão, entendendo que está certo, dentro de uma crença, e quando vem o farol alto na contramão, bate de frente, prefere isso do que poder fazer uma escolha mais inteligente, mais prudente, que pode salvar inclusive a sua própria vida e da sua família. O convencimento resultou
em duelos mentais em que os partícipes não encontram razões porque elas simplesmente não existem. Isso também é importante refletir sobre isso. No convencimento, ele independe de razão, independe de inteligência. Ele depende apenas de um repetir incessante, produzindo informações que construam aquilo que querem, de fato, que aquele grupo acredite. Quem procura a verdade e está nela não encontra tempo ou espaço para duelar entre o que é e o que querem que seja. Isso também é bastante importante perceber. A procura da verdade retira você da necessidade de disputar ideias dentro de uma dualidade, dentro dessas contrariedades, ou dentro até de uma tentativa de você convencer ou ser convencido. Convencimento e razão não combinam muito. Convencimento e inteligência não se conhecem. Portanto, é necessário, sim, não apenas mudar de lado ou de forma de entender. O verdadeiro despertar está dentro desse campo da inteligência, do conhecer. Não do mudar de lado, não do encontrar uma outra via que não seja aquela que está sendo imposta. Isso também é importante a gente considerar nesse nosso ano do desperto. Infelizmente, a necessidade de convencer, e se há de fato essa necessidade, é porque querem crer e não aprender, e aprender de fato. Quem não aprende imita o que o outro quer que ele acredite. E é o que a massa, a grande massa, é levada a praticar. Fazem com que ela acredite, fazem com que ela se convença, mas não aprenda. No meio de toda essa revolução que nós estamos enfrentando a partir do ano 2020, todos sabem qual é a revolução que eu falo? Revolução na nossa saúde, na nossa paz. Quantos meios de lidar com isso existem até hoje, eficazes e eficientes? Quem deu ouvidos? Pequeno grupo. Quem deu ouvidos à ciência médica de verdade? Pequeno grupo. E a própria ciência médica se dividiu entre a verdadeira e a comprada. Quantas saídas eficientes, quantas vidas, quantas formas de resolver o dilema que a gente está enfrentando existem. E existem até hoje, estão disponíveis. Há um mecanismo de proteção da saúde gigantesco que não dizer bem fácil para entender, não tem para ninguém. Ele nunca foi citado ao longo desse período. É um mecanismo de autodefesa do organismo gigantesco e não foi sequer citado. Existe também um grupo que utiliza esse meio, esse método, está sendo utilizado, mas a massa sequer ouviu falar disso. Sequer ouviu falar disso. E usando esse método não precisaria absolutamente nada. Com menos de R$ 5, você cuidaria de cada um, num total de talvez uns R$ 20 por mês, você cuidaria de cada um da população que não seria atingido por nada do que está acontecendo aí. Agora, isso eu inventei? Não, isso está nos anais da medicina.
Isso está nas faculdades, nas academias de ciência, tem estudos clínicos. Agora, existe um grupo forte de médicos que negam isso desesperadamente, porque isso impede a distribuição dos químicos farmacêuticos. Então, obviamente, que o que tira, bane a doença, não deve ser importante. Mas, enfim, isso é um assunto muito, muito delicado, que é só uma colocação para reflexão aqui, dentro daquilo que eu chamo, de duelo mental entre o crer, o saber, o acreditar e o convencer. E, claro, aqui, jamais eu tentei convencer quem quer que seja. Aqui é tudo algo que merece ser refletido, pensado, questionado, pesquisado. Em resumo, não querer ler a verdade para quem de fato souber ler e o que o diga e deva fazer. Então, não querer ler a verdade resulta nesse manancial que nós estamos vivenciando, não vivendo necessariamente, porque muitos de nós têm condições, se preparou, trabalhou, luta nessa divisão, sim, mas trago mais uma vez para vocês, no ano dos despertos, a enorme oportunidade. Não desistam de ninguém. Não se fechem, não se calem. Mas sejam cautelosos. Muito que se vê dos comentários em algumas lives que nós gravamos, que as pessoas dizem que desistiram de falar, de comentar, especialmente no ambiente familiar. Não façam isso. Apenas dê o exemplo. Se não há possibilidade do diálogo no agora, dê o exemplo. Siga a tua vida. Mostre que você usa do melhor que você foi buscar, os conhecimentos, da sua saúde que você tem, que você preserva. E aguarde que esse ano ainda, talvez, cada um de nós que aceita o despertar, precise explicar muito, muito, dentro do seu ambiente familiar, no seu grupo de amigos, né? Ainda esse ano, talvez teremos que explicar muito, porque muitas dúvidas surgirão, porque há também um movimento de consciência coletiva para a humanidade, que ele será, como é de fato, transformador. E quando ele virá realmente atuar, muitos pedirão ajuda e auxílio para conhecer o que não conhece, para entender o que não entende. E nós também, teremos que nos preparar para tudo isso, na nossa compreensão, para contribuir com a compreensão daqueles que pedirem, esse auxílio, essa luz. Quero, então, finalizar aqui com vocês, estou no meu praticamente minutinho e meio final aqui, agradecer imensamente a participação de todos que estiveram aqui ao vivo e que ainda aqueles que virão também, agradeço também o carinho e a paciência de acompanhar a nossa live aqui, E semana que vem estaremos de volta aqui com mais um tema para reflexão, para dar continuidade, então, a essa nossa conversa bastante agradável, bastante carinhosa que eu tenho com vocês aqui, às quartas-feiras, no programa Acendendo Você. Então, muito obrigado e espero vocês na próxima quarta com um novo tema. Até lá.